estudar mais um pouco de genética, não é isso? Já pegou aí seu material, seu caderno, lápis para fazer suas anotações. E agora a gente vai para alguns temas muito importantes, né, para que a gente entenda a evolução do processo de transmissão de características hereditárias. Nós temos os genes letais, codominância, cruzamento, teste, alelos múltiplos para discutir com vocês. E mais uma vez, eu, professor Antônio Jesus, estarei com vocês para a gente falar de genética. Isso aí. Então, vamos começar com os genes letais. Com os genes letais, né? Genes que causam a morte dos seus portadores. Por isso é que eles são letais. Obviamente, eles expressam uma característica fenotípica que leva o indivíduo à morte, né? Por isso eles causam a morte, óbvio. Eles podem ser genes letais dominantes, né? E nesse caso pode ocasionar a morte do indivíduo tanto em homozigose quanto em heterozigose. Eles podem ser letais recessivos, então vão ocasionar a morte do seu portador se eles tiverem homozigose recessiva, semiletais, ou seja, permitem que o seu portador possa chegar à maturidade sexual e repassar esse gene aos seus descendentes, e os letais completos, aqueles que matam, em geral, os seus portadores ainda na fase embrionária, ok? Muito bem, alguns exemplos: fibrose cística, doença de Tay-Sachs, distrofia muscular, de Duchenne, achondroplasia, doença de Huntington são alguns exemplos entre tantas outras cujos genes que expressam essas anomalias são genes letais, ok? Então, esses alelos foram descobertos por Lucien Coenot, né, biólogo geneticista, que estudando a cor da pelagem analisou o cruzamento de camundongos em 1904. E, olhem só, observou que era impossível se conseguir linhagem pura desses animais para a pelagem amarela. O que significa linhagem pura em genética, minha gente? Indivíduo homozigoto, dominante ou recessivo. Então, ele não conseguia. E a pelagem amarela é condicionada por gene dominante. Porém, o que ele não conseguia reproduzir? Indivíduos homozigotos dominantes para a pelagem amarela. Vejam bem esse exemplo aqui. Então, nós estamos cruzando dois amarelos heterozigotos. Por que não um homozigoto? Porque os homozigotos, você vai ver mais adiante, eles não chegam à fase adulta, morrem logo. E esse é um letal completo, tá certo? Então, o resultante do cruzamento entre heterozigoto, nós já estudamos muitas vezes aqui, é sempre o quê? A cada 4 descendentes, nós esperamos que um seja homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Isso para uma F1 a cada 4 descendentes. Então, considerando que os homozigotos dominantes morrem ainda no desenvolvimento embrionário, então nós teríamos uma proporção fenotípica de 2/3 amarelos vivos para 1/3 cinza, né, também vivo. E vejam vocês que os genes letais estão provocando uma alteração na proporção fenotípica esperada no cruzamento normal entre heterozigotos, para a lei fundamental da genética. Qual é a proporção normal esperada? 3/1. Então, nós esperaríamos que a cada 4 ratinhos descendentes, 3 seriam de pelagem amarela normais para 1 de pelagem cinza. Porém, nós temos um caso aqui de homozigose dominante provocando a morte desses pequenos ratos. E esse gene é letal em homozigose. Então, alterou a proporção fenotípica de 3/1 para 2/1. Então, 2/3 amarelos vivos para 1/3 cinza vivo. Isso porque o gene para a cor da pelagem em ratos, ele é letal, dominante em homozigose. Então, sigamos. Agora, um caso muito interessante, o de dominância incompleta. Se confunde muito a questão da dominância incompleta com a codominância. No caso da dominância incompleta,
genes diferentes, quando juntos, ou seja, em heterozigose, eles expressam um fenótipo também diferente e intermediário entre esses mesmos genes quando estado de homozigose, tá? Então, nesse caso desses exemplos aqui, da boca de leão, da mirabilis jalapa, né, a flor de maravilha, e da galinha azul, do galo-galo, da galinha da raça andaluza, neste caso, nós temos os pais homozigotos produzindo fenótipos diferentes e os heterozigotos produzindo um fenótipo intermediário entre esses fenótipos dos pais homozigotos. Então, no caso da dominância incompleta, quando os genes diferentes estão juntos, eles promovem exatamente isso, um terceiro fenótipo, que é diferente e intermediário entre os fenótipos dos indivíduos quando em homozigose. Correto? Então, vejamos a situação da codominância. No caso da codominância, olha o que acontece. Quando os genes diferentes estão juntos e em heterozigose, eles expressam ao mesmo tempo o seu fenótipo. Cada um deles ocupa o corpo do indivíduo heterozigoto, expressando o seu fenótipo naquele indivíduo. Então, eles expressam o fenótipo ao mesmo tempo. Vejam só como é interessante, né? E diferente do caso da dominância incompleta, que o intermediário, o heterozigoto, ele expressa um fenótipo intermediário entre os pais homozigotos. Aqui não, o heterozigoto expressa ao mesmo tempo fenótipo de ambos os pais homozigotos. Para as duas situações, quando nós cruzamos heterozigotos, as proporções fenotípicas e genotípicas são iguais a 1 para 2 para 1. Então, o caso é de codominância ou dominância intermediária, você já sabe que a proporção fenotípica na descendência e a proporção genotípica serão iguais a 1 para 2 para 1, mas em que situação? Quando o cruzamento for entre heterozigotos, não esqueça isso. Então, veja um caso muito interessante aqui de codominância, gado da raça Ruão. Você tem aqui a gravura mostrando um animal com pelagem branca e, ao mesmo tempo, com pelagem marrom, né, que a gente chama de pelagem Ruão. Essa pelagem ela é expressa por um gene e a branca expressa por outro. Então, esse descendente aqui, com certeza, ele é um heterozigoto. Por quê? Ele tem os dois genes em heterozigose nas suas células que, ao mesmo tempo, estão expressando o fenótipo. Então, no caso, por exemplo, da dominância incompleta, o fenótipo expresso aqui seria um terceiro fenótipo diferente e intermediário entre os fenótipos dos homozigotos, certo? Aqui no caso da codominância, não. Ao mesmo tempo, o descendente expressa genes de ambos os homozigotos, quando ele, obviamente, é heterozigoto, portador dos genes diferentes. Muito bem, então vamos analisar mais um assunto interessantíssimo, que é o assunto sobre cruzamento teste. O que é um cruzamento teste? É um cruzamento que ele é feito para se identificar o genótipo de indivíduo de fenótipo dominante. Por que isso, professor? Porque o indivíduo de fenótipo dominante, é óbvio, nós sabemos que ele tem duas possibilidades de genótipo. Ou ele pode ser homozigoto dominante, ou ele pode ser heterozigoto. Por que isso? Porque ele é portador. Se ele tem fenótipo dominante, ele é portador de gene dominante. Então, ou ele é homozigoto dominante, ou ele é heterozigoto. Correto? Correto. Então, como nós vamos proceder para identificar o genótipo de um indivíduo de fenótipo dominante? Nós faremos o seguinte. Vamos pegar esse portador de fenótipo dominante, que nós temos certeza que ele tem gene dominante, nós não sabemos, é o genótipo dele, e vamos cruzar com o indivíduo de fenótipo recessivo, que esse nós sabemos com certeza que é homozigoto recessivo. Então, feito isto, cruzando o indivíduo dominante a ser testado com um de fenótipo recessivo,
Após isso, nós vamos observar o que aparece na F1, o que aparece na descendência, para que possamos tirar as nossas conclusões, não é isso? Sobre o genótipo do nosso portador de fenótipo dominante, ok? Nós teremos duas possibilidades a acontecer na F1, porém é óbvio que só uma vai se mostrar. Não é isso? Primeira possibilidade, você analisou os descendentes e viu que a F1 apresenta descendentes somente com fenótipo dominante. Ora, descendente somente com fenótipo dominante significa dizer que todos estão com o gene dominante. Então você já sai concluindo que aquele testado tem genótipo homozigoto. Porque só uma situação para acontecer isso. Quando? Vamos justificar aqui. Quando nós cruzamos um indivíduo homozigoto dominante, todos os descendentes terão fenótipo dominante. Todos. Porque todos vão herdar o gene dominante deste parental homozigoto. E se todos vão herdar o gene dominante, consequentemente, todos terão fenótipo dominante. Então, você conclui que o parental que você está testando é o homozigoto dominante, analisando a F1, você fez a análise e viu somente descendentes com fenótipo dominante. Não aconteceu isso. Aconteceu outra coisa. A F1 apresenta descendentes tanto com fenótipo dominante quanto com fenótipo recessivo. Aqui está a chave da questão. Ora, para que um descendente tenha fenótipo recessivo, ele tem que receber o gene recessivo de ambos os pais, de ambos os parentais. Por quê? Porque, de acordo com a lei fundamental da genética, uma característica recessiva ela só vai se expressar se ela estiver em dose dupla, como as outras características. Então, para cada característica biológica, o indivíduo apresenta dois genes, um que ele herdou do pai, outro da mãe. Então, se apareceram descendentes tanto de fenótipo dominante quanto de fenótipo recessivo, você concluiu que o parental que você estava testando, obviamente, era de genótipo heterozigoto. Se não, caso contrário, não apareceriam descendentes homozigotos recessivos, ok? Então, o cruzamento teste ele é feito exatamente para que a gente possa identificar se um indivíduo de fenótipo dominante é homozigoto dominante ou heterozigoto, ok? Muito bem. Mas um assunto muito interessante, dessa vez, alelos múltiplos ou polialelia, né? Uma característica expressa a partir de uma série de alelos espalhados por uma população. Tipo de herança genética na qual variedades mutantes de um gene de um locus espalham-se por indivíduos de uma população, formando uma série. Só que tem um detalhe, né? Veja bem, variedades mutantes de um único alelo, quer dizer, um determinado alelo. Em indivíduos diferentes na população, ele conseguiu sofrer mutações. E essas mutações são diferenciadas, formando então, a partir daquele original, uma série de genes com caras diferentes do original, espalhados pela população, né? São formando uma variedade de alelos mutantes espalhados pelos indivíduos da população. O exemplo mais conhecido e muito usado em todos os livros e usado nas aulas para a gente explicar o caso de polialelia é a cor da pelagem em coelhos. Olha só esse coelho lindíssimo aqui, de pelagem agouti selvagem, né? Todo marrom. O chinchila, de pelagem totalmente cinza. O himalaio, muito bonito, coelho branco com as extremidades negras. Olha só, ponta do focinho negra, orelhas negras, patas negras, ponta da cauda negra. Muito interessante esse animal. E o conhecidíssimo albino, né? O indivíduo sem pigmentação. Uma série de 4 alelos espalhados pela população a partir de um alelo selvagem, a partir de um alelo que a gente chama de selvagem, que é o alelo original, então 3 alelos em indivíduos diferentes, a partir desses sofreram mutações, originando fenótipos diferentes para
a característica. Então, no caso dos alelos múltiplos, você tem uma série de alelos que são variações de um alelo original, são mutantes de um alelo original, originando uma determinada característica, consequentemente com fenótipos diferenciados. Então, vamos continuar estudando a cor da pelagem coelho. Então, aqui está a série de genes que eu falei a vocês. O gene sesão, né, que origina a pelagem agouti ou marrom, o cesinho CH, que origina a pelagem chinchila ou cinza, o cesinho H, que origina a pelagem himalaio, e o sozinho A, que origina a pelagem albino. Lembrete que a pelagem himalaia é o coelho branco com as extremidades negras, correto? Agora tem um detalhe a ser considerado. Tá? Nesta série de alelos espalhados pela população, primeiro, são dois detalhes a ser considerados. Primeiro, cada indivíduo só vai ter 2 genes da série, até porque é diploide, né? Tem 2 cromossomos para o par que vai originar o par de alelos e a partir daí expressar a característica. Então, cada coelho só vai ter 2 genes da série. Segundo, é a relação de dominância entre esses genes. A relação de dominância é montada a partir dos genes menos mutado como dominante sobre os outros genes que sofreram variações. São variações mutantes. Até o gene com a variação mais severa, a gente costuma dizer que é o mais mutado. Né? Então, olha só, Czão dominante sobre Czinho CH, que é dominante sobre Czinho H, que é dominante sobre Czinho A. O que significa isso? Que o gene para pelagem agouti é dominante sobre o gene para pelagem chinchila, que é dominante sobre o gene para pelagem himalaia, que é dominante sobre o gene para pelagem albina. Então, essa relação de dominância nos leva à montagem de uma tabela com os genótipos espalhados pela população. Olha só os fenótipos: agouti, chinchila, himalaia e albino. Olha os genes que expressam estes fenótipos. Cesão, ele é o dominante da série, então nós vamos ter indivíduos homozigotos, indivíduos heterozigotos para chinchila, heterozigoto para himalaia e heterozigoto para albino. Desde que o gene cesão esteja presente, a pelagem é o que, minha gente? Agouti. Chinchila, o totalmente cinza. O gene é uma versão mutante do cesão, o cesinho CH. Poderemos ter coelhos, o quê? Homozigotos, coelhos heterozigotos para Himalaia e heterozigoto para albino. Professor, por que heterozigoto para Himalaia e heterozigoto para albino? Porque o gene cesinho CH, ele é dominante, o gene para chinchila é dominante sobre o gene cesinho H para Himalaia e sobre cesinho A para albino. Então, nós teremos 3 genótipos para a pelagem chinchila espalhados pela população. A pelagem himalaio, aquele coelho branco com extremidades negras, ela é condicionada por um alelo mutante de cesão, que é o cesinho H, que é dominante sobre o cesinho A. Então, nós teremos indivíduos homozigotos dominantes. Homozigoto dominante, gente, eu tô pirando já, né? Indivíduos homozigotos para a pelagem himalaia e indivíduos heterozigotos, Himalaia heterozigoto para albino, também para a pelagem himalaia. Então, para a pelagem himalaia, teremos só apenas 2 genótipos, o homozigoto e o heterozigoto para albino. Já o gene cesinho A, que condiciona a pelagem sem pigmentação, o albino, ele é recessivo em toda a série. Olha só, ele é recessivo em relação ao cesinho CH, recessivo em relação a cesinho H e é recessivo em relação a cesão. Então, ele é o recessivo da série. Ele só vai expressar a pelagem albina se ele estiver presente em dose dupla no coelho, no indivíduo. Então, o albino é o recessivo da série. O gene cesinho A é o gene totalmente recessivo da série. Então, vamos lá, vamos treinar um pouco, né? Alguns exercícios aqui para a gente treinar os assuntos que nós estudamos. Para começo de conversa, nós temos um assunto aqui sobre genes letais dominantes. Né? No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia, olha aqui, a letalidade
letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Ou seja, o homozigoto dominante não prospera, não vai para frente, né? Morre. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é... Ora, minha gente, para que nós tenhamos um casal acondroplásico, eles têm que ser heterozigotos, porque no caso da anomalia dominante em dose dupla, os homozigotos morrem, então não deixam um descendente. Então, quando nós cruzamos dois heterozigotos em que temos a situação em que o homozigoto dominante morre, é lógico que a proporção esperada será de 2:1. Já estudamos um caso anterior. Então, vejam bem este cruzamento aqui. Heterozigotos acondoplásicos, lógico, né? Quando cruzam, vão produzir descendentes. Lembrem-se que toda vez que nós cruzamos dois heterozigotos, nós esperamos que na F1 apareçam a cada 4 descendentes. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Uma proporção que normalmente ela seria uma proporção fenotípica 3:1. Mas como nós temos um caso de um gene letal em homozigose dominante, ela já muda para 2:1, porque esse letal homozigoto vai matar esse gene em homozigose, vai matar os descendentes homozigotos dominantes, obviamente. Sobrarão, então, a cada 3 descendentes vivos, 2/3 para condoplásicos e 1/3 para normais. Aqui tem 1,43, né? Pirou total na batatinha, não é 1,43, é 1/3, entenda, 1/3. Ok, minha gente? Então, toquemos para frente casos de genes letais, proporção fenotípica, se os genes letais são dominantes em homozigose 2:1. Mais um exercício, nesse caso agora, de polialelia, cor da pelagem em coelhos. E lá vamos nós, né? A cor da pelagem em coelho é controlada por uma série de alelos múltiplos, sendo CH responsável pelo tipo chinchila, CH pelo himalaio, CA pelo albino. Nós vimos isso estudando ainda nessa aula, a cor da pelagem em coelhos. Só que nessa série alélica, CH é dominante sobre CH e CA, enquanto CH domina CA. A partir dessas informações, que tipo de descendência o casal de heterozigotos CH, CA, chinchila, com CH, CA, himalaio, vai produzir, hein? Então, vejamos, olha só. Se ambos são heterozigotos, ambos produzirão 2 tipos de gameta. Digamos então que CH, CA seja o genótipo da fêmea. Então, ela é heterozigota, vai produzir 2 tipos de gameta. Metade CH, metade CA. O macho himalaio também é heterozigoto, então vai produzir também 2 tipos de gameta. Metade dos seus gametas terão o gene CH e a outra metade CA. Quando do cruzamento desses gametas, nós teremos 4 possibilidades de cruzamentos, olha só. Quando cruzarmos óvulos CH com espermatozoide CH, teremos descendentes CH, CH, mesmo que tenha gene para Himalaia, o fenótipo será chinchila, porque CH é dominante sobre CH. No caso da segunda possibilidade de descendente, CH, óvulo, com espermatozoide CA. Novamente, o descendente será chinchila. Por quê? Porque CH é dominante sobre CA. Então, expressa, mesmo que os indivíduos com esse genótipo tenham o gene CA, vejam bem, mesmo que tenham o gene CA, vão expressar o genótipo CH. Outra possibilidade de descendente. Óvulo CA, espermatozoide CH. Indivíduo com esses genótipos serão himalaio. Por quê, professor? Porque o gene para himalaio é dominante sobre o gene para albino. Tá certo? CH é dominante sobre CA. Então, descendentes CH, CA serão himalaios. Descendentes CH, CA. Qual a possibilidade disso?
quando nós tivermos um óvulo com gene Czinho A, espermatozoide com gene Czinho A. Então, teremos descendente Czinho A, e neste caso serão albino, porque o gene Czinho A só se expressa se estiver em dose dupla. Muito bem, minha gente. Então, vamos para um resultado do nosso cruzamento. Então, teremos um meio de chinchilas, olha aqui, CH, olha aqui, CH, a cada 4 descendentes. Um quarto para Himalaio, CH, CA, e um quarto para albino, CA. Muito bem, temos aqui mais um exercício, dessa vez sobre ausência de dominância. Lembra que no caso de ausência de dominância, nós temos indivíduos homozigotos produzindo fenótipos diferentes e o heterozigoto produz um terceiro fenótipo diferente e intermediário entre os indivíduos homozigotos. Então, vamos analisar. Cruzando-se um galo branco com uma galinha preta, sendo ambos homozigotos para seus respectivos caracteres e com ausência de dominância, obtém-se uma F1 100% dos indivíduos azuis, nesse caso heterozigotos. Do cruzamento dos F1s, obtém-se uma F2. E essa F2, nós estamos querendo saber qual é a proporção fenotípica. Então, vamos analisar a primeira parte do exercício. Na primeira parte do exercício, ele diz, cruzando-se um galo branco, Bzão, plumagem branca, com uma galinha preta, Pzão, plumagem preta. Então, ambos homozigotos, tá certo? Óbvio que a galinha preta, ela é homozigota, então ela vai passar o gene Pzão a todos os seus gametas. O galo branco, também homozigoto, vai passar o gene Bzão a todos os seus gametas. Consequentemente, a F1 será formada só dos heterozigotos, Pzão, Bzão, que terão a plumagem azulada. Veja bem, uma plumagem com um fenótipo em que nós temos indivíduos intermediários, né? Esse fenótipo é intermediário entre os pais de fenótipos preto e branco. Dois fenótipos diferentes, preto e branco. O heterozigoto é um fenótipo também diferente e intermediário entre os pais homozigotos. Então, toda F1 foi formada de indivíduos de plumagem azulada, heterozigotos. Cruzando-se os F1s, vejam bem o que ele diz, obtém-se em F1 100% dos azuis. Do cruzamento entre os indivíduos F1s, entre estes azuis, Pzão, Bzão, indivíduos heterozigotos, vamos ver o que acontece. Lembre-se que ambos são heterozigotos, então ambos vão produzir dois tipos de gametas. Tá? Metade dos gametas com o gene Pzão, a outra metade com o gene Bzão. Assim para o outro indivíduo do casal, que também é heterozigoto. Correto? Então, vamos para a primeira situação. Quando os dois genes, Pzão e Pzão, se encontrarem, o descendente terá um genótipo homozigoto Pzão, e será o quê? De plumagem preta. Plumagem preta. Quando o gene Bzão e o gene Pzão se encontrarem, o descendente formado será um heterozigoto Pzão, de plumagem o quê? Azulada. A mesma situação vai acontecer aqui, ó, quando o gene Pzão se encontrar com o Bzão. A plumagem também será o quê? Azulada. Nesta situação, vejam bem, um espermatozoide contendo o gene Bzão fecundou um óvulo contendo o gene Pzão, descendente heterozigoto azulado. Nesta situação aqui, um espermatozoide contendo o gene Pzão fecundou um óvulo contendo o gene Bzão, descendente também heterozigoto e azulados. Veja que nós já temos 2 azulados a cada 4. Na quarta situação, nós teremos tanto óvulo quanto espermatozoides contendo cromossomos com o gene Bzão. Neste caso, o descendente será homozigoto, Bzão. E Bzão é plumagem branca. Então, quando cruzamos os azuis heterozigotos para ausência de dominância, a descendência será formada com os 3 fenótipos.
pretos, azuis e brancos. Isso numa proporção, obviamente, de 1 para 2 para 1. Veja só, a proporção de 1 para 2 para 1. Tanto a proporção fenotípica, a cada 4 descendentes teremos um preto, 2 azulados e um branco, quanto a proporção genotípica, a cada 4 descendentes teremos um homozigoto de um jeito, 2 heterozigotos e um homozigoto que vai expressar um outro fenótipo, diferente do primeiro homozigoto. Então, Pzão expressa fenótipo o que, minha gente? Preto. Pzão e Bzão, fenótipo o que? Azulado. E Bzão, fenótipo branco. Então, toda vez que nós cruzamos dois heterozigotos, no caso de codominância e de ausência de dominância, nós esperamos que, a cada 4 descendentes, a proporção tanto fenotípica quanto genotípica sejam essas duas proporções de 1 para 2 para 1. Ok? Treinou bastante? Então, na próxima aula, teremos mais genética. Nos aguarde e no próximo vídeo estaremos aqui. Então, agora o que você vai fazer? Você vai, né, dar o seu likezinho, botar o seu joinha e você vai agora participar do nosso canal e ajudar nesse trabalho, na divulgação desse trabalho, ok? Então, até o nosso próximo encontro.